Bom, pessoal, esse é o quinto áudio do nosso livro O Lado Oculto das Mudanças. A verdadeira inovação requer mudanças de percepção. Agora eu vou fazer aqui uma crítica que eu acho interessante para a gente poder trabalhar e aproveitar aqui um debate. Nesse capítulo 2, em especial, se vocês quiserem, na página 28, acontece uma coisa muito interessante dos autores. Quando começa a falar de digital, as pessoas têm percepções sobre o digital. Então ele vem falar de nova economia, economia tradicional, vai falando de mudanças, etc, etc. E o que acontece? Você começa a juntar coisas que você não tem, na minha opinião. Se você não trabalha com antropologia da sobrevivência, se você não trabalha com mudanças de mídia, fator recorrente, você não consegue estruturar a análise. A gente, no livro novo, a gente escreveu, né, a discussão sobre o emocionalismo. Então, assim, tem coisas interessantes do Brabandere que são coisas estruturais da espécie. A diferença entre percepção e realidade, que você precisa mudar a percepção para mudar a realidade. Tudo isso, quando ele vai tocar na questão estrutural, ok, ele está bacana. Quando ele desce para a questão conjuntural, não ok, não está bacana. Porque ele não tem um diagnóstico interessante. Ele diz: precisamos ter uma nova mentalidade para lidar com esse novo mundo. Ok, tá bacana. Né? Mas quando ele começa a falar desse novo mundo, ele não tem um diagnóstico adequado, ele tem percepções. O que diz nossa amiga Ayn Rand? Ela diz assim: primeiro contato que a gente tem com a realidade, o mais próximo, é a emoção. O segundo é a percepção. O terceiro é a conceituação. E o quarto, que a gente criou aqui, é a narração. A narração é o coletivo de conceitos, os conceitos são coletivos de percepções e as percepções são coletivos de emoções. Então, quando você tem percepções, o que é? Tem isso aqui, está acontecendo isso, está mudando aquilo, aconteceu isso em tal lugar, em tal época, em tal coisa. A pessoa vai apresentando percepções. Ela não conceitua. E a narração, ela relaciona os conceitos. Ela vai amarrando os conceitos. Então você, por exemplo, você diz: olha, nós temos aqui um fator causante que é o aumento populacional, e aí nós temos então um fenômeno chamado complexidade demográfica progressiva. A complexidade demográfica progressiva é um conceito, juntando três palavras que formam: o ser humano cresce demograficamente de forma progressiva porque é uma tecnoespécie. Então você cria um conceito. Aí quando você diz: quando você aumenta a população, você necessariamente é obrigado mais adiante a criar uma nova mídia, um novo modelo de administração. Isso é a narração. Quando eu falo de um novo conceito, aí quando eu falo complexidade demográfica progressiva, modelo, revolução midiática civilizacional, é um outro conceito formado por três palavras. O conceito não é uma palavra só, podem ser três palavras que se juntam. E depois você fala, e aí se modifica o modelo estrutural de sobrevivência. São três palavras, mas é um conceito. Então o que eu fiz na narração? Eu juntei complexidade demográfica progressiva, fator causante, fator detonante, revolução midiática civilizacional, fator consequente, mudança do modelo estrutural de administração. São três conceitos que foram colocados de maneira separada, que foram criados e que foram articulados entre si para mostrar causa e efeito, ação e reação. Esse processo é um processo que está no avançar da percepção. E se inicia com a percepção: está acontecendo alguma coisa, temos uma nova economia, temos determinadas mudanças, essas coisas precisam fazer. Então olha o que é interessante no livro do Brabandere.
ele consegue ajudar a gente nas questões estruturais, filosóficas e estruturais. Quando ele fala de não finito, quando ele fala de percepção, quando ele fala de percepção, que a gente muda a percepção e muda a realidade de formas diferentes, a percepção é quebra e a realidade muda de maneira contínua, né? E que é difícil as pessoas perceberem as mudanças, aí vai falar do Thomas Kuhn. Então, quando ele vai para a filosofia, ele é legal. Mas quando ele tenta abordar a conjuntura do digital, ele não é legal. Por quê? Porque falta a ele a análise mais aprofundada do digital. Ele não tem um bom diagnóstico. Ele não tem uma boa narrativa. A narrativa dele é falha. Ah, por causa disso a gente não vai mais ler o livro do Brabanderi? Não, vamos ver o que a gente pode tirar. Se eu posso tirar coisas interessantes para, né, a questão estrutural, ok, beleza. Toda aquela parte psicológica do livro, emocionalismo, dogmatismo, isso não é novidade. Isso sempre aconteceu. E agora a gente está trabalhando dentro desse novo cenário. Então, é por aí que a gente está caminhando na leitura do Brabanderi. Acha um livro interessante, esquece, né, a análise dele do digital, fraca. Mas em relação à questão da percepção, ali para trabalhar com a questão do dogmatismo, emocionalismo, trabalhar ali com talvez até um pouco o edifício do pensamento, né, essa coisa da percepção, Zeca Pagodismo, ele ajuda. Eu, às vezes, fico falando dele aqui em várias situações. Então, isso é interessante. Você não precisa, um autor, você não precisa pegar ele, avaliar tudo. Uma parte tá bom, já é muita coisa. É um pouco por aí. O que vocês dizem?